Problema para o Vasco. Destaque nesse início de ano: Figueiredo fica fora por 2 semanas e não deve enfrentar os clássicos que o Vasco terá pela frente. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a volta do Vasco ao Amapá. Olha, o Vasco já sabe o seu adversário na Copa do Brasil e pode voltar após 37 anos ao Amapá, se o adversário não tomar uma decisão, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E também vamos falar sobre a venda de ingressos para o clássico contra o Fluminense. Olha, tá rolando um zum 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 aí porque o Fluminense liberou menos ingressos do que a carga máxima. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve, vascaínos e vascaínas! Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Seja muito bem-vindo. Se gostar, se inscreve no canal. Eu ficarei muito grato de ter você aqui. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Daqui a pouco eu falo sobre o Figueiredo, sobre a polêmica dos ingressos, porque hoje teve o sorteio da Copa do Brasil. Finalmente, né? O Vasco conheceu o seu adversário para a primeira fase e os possíveis adversários, caso o Vasco passe, né? A gente quer que o Vasco passe muito, mas a gente sabe que o Copa do Brasil como são as coisas, mas a gente torce muito para que o Vasco passe. O Vasco já sabe também quem poderá enfrentar na outra fase. O Vasco caiu com o trem do Amapá. Olha, incrível, viu? Galera do Amapá que estiver aqui, inclusive, coloca aí se eu tiver certo ou não. O Vasco tem mais de 30 anos que jogou no Amapá. A última vez que o Vasco jogou contra a equipe do Amapá foi contra o Santos do Amapá. Só que esse jogo foi vendido, o mando de campo, para a Arena das Dunas, lá no Natal, em 2017, jogo que o Vasco venceu por 2-0. Mas o Vasco volta a enfrentar a equipe do Amapá. E aí vamos ver, será que a equipe do trem vai mandar o jogo lá no Amapá mesmo? Ou vão vender o mando de campo, assim como fez os seus conterrâneos do Santos do Amapá em 2017. Mas o caso é o seguinte, se o Vasco voltar ao Amapá, após 37 anos, o Vasco fará história aí novamente. Mas passando da equipe do trem, o Vasco já sabe quem vai enfrentar. Por quê? Caíram na chave 16, que é a chave do Vasco, também Tum-Tum do Maranhão e ABC. Quem não lembra, o Tum-Tum ano passado fez um rebuliço, né, na Copa do Brasil, e o Tum-Tum do Maranhão e ABC são os possíveis adversários caso o Vasco passe da equipe do trem da Amapá, que eu estou torcendo muito, o Vasco vai passar sim, com fé em Deus. E aí, esse jogo, aí o Vasco passando para a segunda fase, esse jogo será em São Januário, definida aí as duas primeiras fases. Lembrando que a data do jogo deve ser ou no finalzinho aí na última semana de fevereiro ou na primeira semana de março, deve haver aí o jogo Vasco e Trem, Trem e Vasco. Olha, o Vasco recebeu uma notícia não muito boa hoje, né? O torcedor vascaíno não recebeu uma notícia não muito boa. A notícia é que Figueiredo está fora da partida contra o Fluminense e está fora por 2 semanas do Vasco. Teve uma lesão grau 1 aí na coxa, informação dada em primeira mão pela galera do Arena Cruz Maltina, e com isso, o jogador desfalca o Vasco da Gama e Maurício Barbieri terá que manter aí ou Eric Marcos, ou então traz alguém ali para jogar pelo lado, ou o próprio Orelhano para jogar pela direita, e aí o Peck joga pela esquerda. Pode ser aí as opções do Maurício Barbieri, que inclusive treinou hoje o time lá em Brasília, a recuperação, os goleiros treinaram no Mané Garrincha, os jogadores treinaram aí no hotel. Então, Figueiredo fica de fora do Vasco nas próximas 2 semanas, provavelmente perderá os dois clássicos, né? Perde o clássico contra o Fluminense, muito provavelmente deve perder o clássico contra a equipe do Botafogo no dia 16, semana que vem. E o Vasco também está na situação dos ingressos para esse jogo contra o Fluminense. Muita gente reclamando, vi algumas pessoas falando aí, Léo, como é que está acontecendo lá no grupo também? Algumas pessoas também perguntaram também no próprio Instagram. E é o seguinte, gente, a venda de ingressos, o próprio Vasco falou hoje pela tarde, ela é disponibilizada pelo parceiro do Fluminense, que é a Futebol Card. Então, nesse momento, é o Fluminense que está disponibilizando os ingressos. Ah, mas a carga está baixa, alguns torcedores foram comprar o setor misto e não conseguiram, mas a situação é do Fluminense. Inclusive, o Vasco vai solicitar para que sejam disponibilizados mais ingressos, porque no Maracanã, o próprio Fluminense, na verdade,
disponibilizou 50 mil ingressos. A gente sabe que o Maracanã pode receber mais, quase 70 mil pessoas. Só foram disponibilizados 60 mil ingressos. Então, o que está ocorrendo é isso. E a demanda da torcida do Vasco também é muito grande, gente. O Vascaíno vai comprar. Jogo no Maracanã, a gente já vê como acontece no jogo do São Januário. Imagine no jogo do Maracanã com a torcida dividida. Vai ficar gente sem ingresso, infelizmente. Mas o Vasco vai solicitar ao Fluminense um aumento de carga aí, já que o Maracanã cabe muito mais gente do que eles colocaram aí, do que 50 mil em carga máxima. Vamos ver o que é que vai rolar. Mas a responsabilidade, deixando bem claro, e inclusive o Vasco traz isso, de venda de ingressos é do parceiro do Fluminense e do Fluminense, já que o mando de campo é do Tricolor. Lembrando, mais uma vez o Vasco terá um jogo na Band. A Band deve transmitir esse clássico, Botafogo ou Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco, no Maracanã, na noite de domingo, 18 horas. Então, você que não puder ir, ou como eu, não está no Rio de Janeiro, então pode ir assistir esse jogo do Vasco na Band. Só para deixar claro, situação de Capasso, hoje não teve nenhuma novidade, né? O Vasco está aguardando. Situação também do Blondel, como a gente falou, né? Surgiu um zum, mas nada confirmado por aqui pelo Brasil. E a situação do Valois também, né? O empresário e o jogador querem muito vir, mas nesse momento não se confirma a proposta aí do Vasco, como falaram lá na Argentina, que o Vasco estaria de novo na briga por Diego Valois, que tá uma relação estremecida lá no Talheres. Então é isso. Agradecer a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aqui todos os dias. Gostou do vídeo? Compartilha bastante com geral. Gostou aí do nosso Comenta-Léo? Eu ficarei muito grato de ter você aqui como nosso inscrito. Então é isso. Ralá para vocês! Tamo junto e até a próxima. Valeu!